O espírito do poço. É difícil imaginar, mas embora nossa boa e velha Mãe Terra seja um planeta aquático, ou seja, há mais superfície aquática do que terrestre, existem pessoas cuja única profissão consiste em procurar e encontrar água. Hoje quero contar-lhe uma história dos bons velhos tempos e o que um buscador de água, chamado de radiestesista, pode passar ao procurar água. Nos bons velhos tempos, há algumas centenas de anos, as pessoas ainda não tinham um abastecimento de água como o nosso, onde a melhor água potável saía diretamente da torneira. Um terreno onde se pretendia construir só tinha valor se houvesse água. Mas para determinar onde havia água e a que profundidade, eram necessárias pessoas com uma sensibilidade especial para a água. Essas pessoas eram os radiestesistas. Eles percorriam o terreno com uma forquilha e conseguiam sentir as vibrações causadas pela água. Um dia, o radiestesista Valdemar se deparou com algo muito estranho. Ele foi chamado porque um poço, que por muitos anos fornecera água boa todos os dias, de repente, sem motivo aparente, não dava mais nenhuma gota. Como Valdemar havia encontrado o poço, ou melhor, descoberto a fonte sobre a qual se construíra um poço, pediram-lhe conselhos. Valdemar agiu com muita cautela. Nunca tinha acontecido que uma fonte que ele tinha encontrado desaparecesse assim, de um dia para o outro. Não conseguia entender o que se passava. Para onde terá ido a água boa? Perguntou-se. Como não tinha nenhuma ideia melhor, pegou na forquilha de radiestesia com as duas mãos e percorreu o terreno para ver se a água tinha encontrado outro caminho. Mas, infelizmente, a forquilha não indicava nada. Mas espere! Ele acabara de se aproximar do velho poço quando sentiu um tremor claro na forquilha. Então, ele se aproximou do velho poço e vejam só, o tremor ficou cada vez mais perceptível. Ficou bem claro quando ele estava bem ao lado do poço. A água ainda está aqui, disse ele em voz alta. Eu não me enganei naquela época e também não estou me enganando hoje. Mas não há água. Tentem vocês mesmos. O balde permanece vazio. As pessoas da fazenda estavam muito agitadas. Sem água, a fazenda seria inútil para elas. Sem água, não poderiam irrigar os campos, dar de beber ao gado e nem mesmo preparar um café, um chá ou uma boa sopa, sem falar em tomar banho. Então, Valdemar deixou um balde descer pelo poço, esperou um momento, mas o balde não bateu em nenhuma superfície de água. Ele o puxou de volta pela roda do poço e o balde estava vazio e seco. Não entendo. Valdemar franziu a testa. Ele pensou por um tempo, depois tomou uma decisão. Ele mesmo desceria ao poço e investigaria, lá no fundo, porque não era possível tirar água ali. Ainda bem que os construtores do poço colocaram ferros nas paredes. Assim posso descer facilmente até ao fundo. Por favor, deem-me uma lanterna ou uma lamparina a óleo. Bem equipado e com uma luz na mão, Valdemar dirigiu-se para as profundezas. E eram realmente muitas braças de profundidade. Se não fosse a sua luz, estaria escuro como o breu lá embaixo. As paredes do poço estavam secas, tão secas como se não houvesse água ali há muito tempo. Finalmente, ele chegou ao fundo do poço. Mas o que era aquilo? Lá no canto, na parede do poço, havia um brilho azul. O chão também está completamente seco, constatou Valdemar, enquanto observava com espanto o brilho da luz azul. Finalmente você chegou. Valdemar ouviu uma voz lamentosa falando com ele. Quando se está sozinho nas profundezas da terra, na escuridão mais profunda, uma voz que surge de repente de algum lugar e fala com você, pode assustar bastante. Valdemar também ficou terrivelmente assustado, mas como não tinha para onde fugir, tomou coragem e disse: Quem é você? Não consigo te ver. Você não consegue me ver? Eu me esforço tanto para brilhar pelo menos um pouquinho. Até escolhi uma cor bonita. Você não consegue ver o azul, o brilho fraco da luz aqui embaixo? Sou eu. Sim, meu Deus. Você é a luz azul? Você é uma luz que pode falar? Não. Eu só brilho para você. Esperei por você por tanto tempo, mas você não veio. Agora, porém, você está aqui. Sim, mas quem é você? E, acima de tudo, como posso ajudá-lo? Você é o radiestesista Valdemar e não sabe nada sobre mim? Sobre os espíritos dos poços
que habitam em todos os poços da Mãe Terra e mantêm a água pura e límpida, isso me surpreende. Você quer dizer que é um espírito do poço, ou seja, o espírito deste poço. Valdemar temeu um pouco perder a razão. Quem já conversou com um espírito? Sim, Valdemar, o radiestesista. Eu sou o espírito deste poço, e não estou nada bem. Eu até tinha medo de perder meu espírito antes que você chegasse aqui para talvez me salvar. Mas, querido espírito do poço, como posso ajudá-lo? Estou aqui porque as pessoas que antes tiravam água deste poço não conseguem mais uma gota, e preciso ajudar aqueles cujo gado e campos dependem dela. É isso mesmo, não sabia mais o que fazer, então entupi a fonte para que te chamassem aqui. Valdemar era um homem idoso que já havia descoberto muitas fontes bonitas, mas tinha toda a sua razão e percebeu imediatamente. Se conseguisse resolver o problema do espírito do poço, também teria a solução para as pessoas, o gado e os campos. Muito bem, o que posso fazer por você, solitário espírito do poço? Encontre uma solução. Não consigo ouvir meus irmãos, não consigo ver minhas irmãs, não participo da vida familiar dos espíritos do poço e você é o culpado por tudo isso. Não entendo. Valdemar estava inseguro. Por que também não entendo? Mas desde que você encontrou essa fonte e o poço foi construído, fico aqui nas profundezas, sozinho. Não ouço meus irmãos, não vejo minhas irmãs e não participo mais da nossa vida familiar. Estou tão solitário que quero chorar o dia inteiro. O espírito do poço era realmente digno de pena. Valdemar também sentia isso claramente. Como ele poderia ajudar? O que ele havia feito de errado naquela época? Ele teria que voltar à superfície e examinar o terreno novamente. Querido espírito do poço, vou tentar ajudá-lo o mais rápido possível, mesmo que ainda não saiba como. Você teria algum conselho para me dar? O espírito do poço ganhou esperança. Veja, a água vem para o poço por aqui, mas deveria vir do outro lado. Não posso lhe dizer mais nada. Valdemar pensou. Então, tirou um longo cordão da mochila, amarrou a ponta em uma pedra que estava no fundo do poço. Colocou-a exatamente no local que o espírito do poço havia indicado. A água deveria vir dali, ele havia dito. Voltarei em 1 ou 2 horas. Prometo. Você pode esperar por mim? Eu esperaria até amanhã ou até o mês que vem, se houvesse esperança de ouvir meus irmãos novamente, ver minhas irmãs novamente e participar da vida familiar novamente. Então Valdemar começou a subir do poço profundo. Demorou um bom tempo e quando chegou ao topo, ele precisou se acostumar novamente com a luz. Durante a longa subida, ele segurou cuidadosamente a corda que estava amarrada à pedra no fundo do poço. Ele puxou a corda verticalmente para cima para que pudesse encontrar a direção exata que o espírito do poço lhe mostrara quando chegasse à beira do poço. Você demorou muito, disse uma empregada da fazenda. Não havia mais ninguém à vista. Por quê? Eu apenas desci e examinei o fundo do poço. Agora estou de volta. Bom homem, você ficou 3 dias inteiros no poço. Já pensávamos que algo tivesse acontecido com você, mas ninguém teve coragem de descer atrás de você. 3 dias? Não pode ser. Mas é o que estou dizendo, a empregada insistiu. Por favor, me dê uma dessas pedras ali. Preciso amarrar uma corda, pois acho que descobri o que está acontecendo com este poço. A empregada lhe trouxe uma pedra, que ele amarrou cuidadosamente à corda e colocou na parede do poço, de modo que o fio ficasse reto e vertical até o fundo do poço. Entretanto, outras pessoas da fazenda também se aproximaram. Pensamos que você tivesse sofrido um acidente. Chamamos e chamamos, mas não obtivemos resposta. Não se preocupem mais, agora estou de volta. Espero que em breve tenhamos resolvido o problema do poço. Valdemar começou a trabalhar. Ele pegou sua forquilha de radiestesia novamente, partiu da pedra que estava conectada à pedra do poço no fundo do poço, seguiu exatamente nessa direção até sentir um primeiro movimento na forquilha. Então traçou um círculo ao redor do fundo. É verdade, disse Valdemar para si mesmo. Mas como eu poderia saber disso? Por algum erro, ele não havia mandado cavar o poço na veia principal subterrânea, mas em um braço secundário de menor qualidade.
Mas como corrigir isso? Cavar uma galeria subterrânea era algo que ainda não se conhecia naquela época, entre os cavadores de poços. Mas ele perguntaria ao irmão de Valdemar, que trabalhava em uma mina de prata. Mas primeiro ele precisava voltar ao poço, pois havia prometido ao espírito do poço que voltaria em 1 ou 2 horas. Então, ele desceu novamente. Acho que tenho uma solução, mas preciso falar com meu irmão, que trabalha em uma mina de prata. Não voltarei antes de 3 dias. Querido espírito do poço, você estava certo. Infelizmente, mandei cavar o poço em um braço secundário de baixa qualidade, em vez de mandar construí-lo na veia principal de água. Com a veia principal, você teria todas as conexões de volta e poderia ouvir seus irmãos novamente, ver suas irmãs novamente e participar da vida familiar novamente. Não desista, estamos muito perto da solução. Radiestesista Valdemar, minhas forças estão se esgotando. Se você não voltar em 10 dias, não me encontrará mais aqui embaixo, pois terei falecido. Então, apresse-se, não será para seu mal. Bom espírito do poço, o que são 10 dias para você? Há pouco eu estava com você, conversamos um pouco, reconheci sua necessidade, mas quando voltei para cima, 3 dias inteiros haviam se passado. Quando 10 dias se passam no mundo superior, aqui, na solidão da minha vida, apenas 1 dia se passa. Com isso, Valdemar subiu novamente, para não perder tempo. Ele sabia agora que tinha 100 dias terrestres para salvar o espírito do poço. Seu irmão o ajudou com seus conhecimentos sobre mineração. Eles precisavam construir um novo poço no lugar certo e conectá-la a poço antigo, para que o espírito do poço pudesse se conectar novamente com os seus na sua nova morada. No início, não foi fácil convencer o irmão de Valdemar da existência dos espíritos do poço, mas quando Valdemar prometeu levá-lo para baixo e apresentá-lo pessoalmente ao espírito do poço, sua curiosidade foi tão grande que ele ajudou seu irmão a construir um novo poço em um piscar de olhos e a cavar uma galeria, como os mineiros chamam, até o antigo poço subterrâneo. Com todo o trabalho, cavando e removendo a grande quantidade de terra, passaram-se quase 100 dias, mas então Valdemar e seu irmão Aldarit estavam na galeria e puderam fazer a conexão com o antigo poço, removendo a terra com algumas picadas de picareta e pás. Finalmente, eles estavam no fundo do antigo poço. Espírito do poço, você está aí? Gritou Valdemar na escuridão. Um brilho fraco apareceu, seguido por uma voz cansada. Ainda estou aqui, Valdemar, o radiestesista. Você traz boas notícias? Sim, meu amigo. Em pouco tempo, cavamos um novo poço e, com a ajuda do meu irmão Aldarit, construímos uma galeria que conecta os 2 poços. Se você seguir esta galeria, chegará à veia principal de água e poderá ouvir seus irmãos novamente, ver suas irmãs novamente e participar da vida familiar novamente. Vocês me salvaram da morte certa, por isso quero mostrar minha gratidão. Quando eu entrar na sua galeria a partir deste braço morto, cavem um pouco e encontrarão uma mina rica. Sim, e o que posso dizer? Foi exatamente isso que aconteceu. O espírito do poço desapareceu na nova galeria, encontrou a veia principal de água e o novo poço encheu-se de água boa e límpida. A família pôde regar os campos, dar de beber ao gado e voltar a usar água na cozinha e na casa de banho. Mas Valdemar e Aldarit, após cavarem algumas braças, onde antes o espírito do poço se sentava com seu brilho azul, encontraram uma mina repleta de diamantes cintilantes. Como você pode ver, às vezes não é tão ruim assim superar o medo na escuridão e ir ao fundo das coisas. Por terem ajudado o solitário espírito do poço, eles foram ricamente recompensados e viveram em grande satisfação com suas famílias e toda a vila até o fim de suas vidas.